Estejam cingidos os vossos rins e em vossas mãos lâmpadas acesas. Nós devemos estar sempre prontos, sempre alertas, porque a nossa vida está escondida em Deus, mas estamos aqui na terra de uma peregrinação, estamos de passagem. A vida eterna não é aqui. E o grande defeito do ser humano é fazer do que é passageiro o eterno. Fazer de cada momento da vida como se fosse a própria eternidade. Mas, na verdade, estamos de passagem. Por isso Cristo diz: estejam cingidos os vossos rins, em vossas mãos lâmpadas acesas. Ou seja, cingidos os rins no sentido da vida de penitência, oferecendo os sacrifícios do dia a dia por amor a Deus, sem reclamar, e lâmpadas acesas, carregando nas nossas mãos a nossa fé com as boas obras, para que possamos ser agradáveis a Deus. A nossa vida deve ser de vigilância, porque sabemos que o inimigo está sempre em volta de nós, querendo nos atrair como anjo de luz. Muitas vezes, com aparência de coisas boas, mas é preciso sempre, iluminados pelo Espírito Santo, fazermos o discernimento, tendo como foco, como fim, como objeto da nossa vida, o próprio Deus, o que agrada a Deus. Isso é o que é mais importante. Hoje nós celebramos a festa de São Pascoal Bailon, ou Bailão, que é para nós um exemplo de alguém que viveu inteiramente para Deus. Ele nasceu na Espanha em 1540, de uma família de camponeses, uma família muito pobre. Ele trabalhava no campo, cuidava do rebanho, não pôde estudar porque a família não tinha condição, e ele aproveitava as pessoas que passavam e pedia que ensinasse as primeiras letras. E foi aí que ele aprendeu a ler, pedindo às pessoas que passavam para ensinarem. E um ensinava uma coisa, outro outra, e ele então aprendeu a ler. Era uma pessoa muito piedosa, muito amante da Eucaristia. Quando passava na igreja, ele sempre entrava, visitava o Santíssimo. Tinha um amor profundo à Eucaristia. Muitas vezes, com os colegas queriam levá-lo para o pecado, e ele dizia que não faria. Uma vez um menino mandou que ele fosse buscar umas uvas na casa de uma pessoa, no sítio de alguém, e ele disse que não pegaria, foi ameaçado pelos meninos. Ele disse: prefiro que vocês me cortem em pedaços do que eu pegar um cacho de uvas que não é meu, furtar, E conta-se que ele nunca cometeu um pecado mortal, passou a sua vida de muita piedade, fugia do pecado de todas as formas. Uma vez ameaçaram a ele de levar uma mulher para seduzi-lo, e ele fugiu e disse que se viesse ele receberia a pedradas a mulher. Era um homem de oração. Com os 20 anos ele teve uma visão, a visão de São Francisco e Santa Clara, que o chamavam a entrar na vida religiosa. Ele então foi recebido pelos frades franciscanos. Era a época 1540, 1550, aí já estamos em 1570. Era a época que estava começando a reforma franciscana na Espanha, a reforma de São Pedro de Alcântara. E ele então entra na ordem franciscana e foi ser irmão, não tinha estudos, e foi ser irmão. Como irmão ele desempenhou várias funções: porteiro, faxineiro, cozinheiro, as funções mais simples, e com muita humildade, com muita simplicidade, vivia servindo no convento, servindo aos irmãos, servindo as pessoas que chegavam.
Homem de profunda oração, muitas vezes passava as madrugadas inteiras adorando o Santíssimo de braços abertos. Tal era o seu amor e devoção ao Santíssimo Sacramento. Era um homem profundamente eucarístico. Certa vez, foi chamado pelo seu superior a ir a Paris. Naquela época as viagens eram a pé. Iam a Paris para levar uma carta para o superior geral, que estava passando por Paris. Ele aproveitou aquela viagem, que era uma viagem longa, para ir pelo caminho ajudando as pessoas, pregando, ensinando, levando sobretudo a mensagem eucarística, profundo amor a Jesus e a Maria, e levava sobretudo a mensagem da Eucaristia e de Jesus. Fez muito bem durante a viagem, encontrou muitos hereges, calvinistas, que odiavam a Eucaristia, como odeiam hoje. Os herdeiros dos calvinistas são os hoje chamados presbiterianos, né? Houve várias ciladas contra ele, ele conseguiu sair, quiseram matá-lo, não conseguiram, e houve calvinistas que se converteram, né, pela pregação do irmão Pascoal. E depois ele volta de Paris, ele já está com 50 anos e chegou a hora da morte. Ele morreu com 52 anos. Por uma visão soube qual era a hora da sua morte, e na hora da morte, quando foi anunciado pelo médico que estava desenganado, ele se preparou, pegou o crucifixo, e na hora da missa, na hora da elevação do Santíssimo, ele dá o último suspiro. O seu lema era muito simples, mas muito profundo. O que é que nós devemos ser? Ele dizia: nós devemos ser crianças, mães e juízes. Mas como é isso? Para com Deus, dizia São Pascoal, devemos ser como crianças. Para com o próximo, devemos ser como uma mãe. E para conosco, devemos ser como juízes. Para com Deus, crianças, confiantes, entregues, deixando-nos conduzir por Deus, sabendo que Deus cuida de nós. Humildes, simples, como crianças, nas mãos de Deus. Para com o próximo, devemos ser caridosos, acolhedores, bondosos, como a mãe é para os filhos. E para conosco, devemos ser juízes, olhando com firmeza e com delicadeza os nossos defeitos e procurando corrigi-los. Às vezes nós somos exatamente o contrário. Para Deus somos orgulhosos, para com os outros somos duros e para conosco nós somos negligentes, muito bondosos e achando que nós somos muito bons e que não precisamos melhorar. E Pascoal diz exatamente o contrário. O Papa Leão XIII o nomeou como protetor dos congressos eucarísticos. Tal era o seu amor à Eucaristia. Então, nessa festa de São Pascoal, aliás, tinha o nome de Pascoal, porque ele nasceu no dia de Pentecostes, e na Espanha, Pentecostes era chamado de a Páscoa do Espírito Santo. Então, os pais deram o nome de Pascoal em homenagem ao Pentecostes, né? Páscoa do Espírito Santo. E morreu no dia de Pentecostes também. Ou seja, está a sua vida iluminada, né, pelo Espírito Santo. É um herói da nossa fé, e como diz Santo Agostinho, se os santos conseguiram, nós também vamos conseguir, né? Então, olhemos o seu exemplo, que a igreja nos coloca hoje, para que assim nós possamos, imitando esses exemplos, sermos santos também e buscarmos a santidade, para que possamos um dia estarmos com São Pascoal no céu. Os grandes milagres aconteceram. Depois de 8 meses abriram o túmulo, seu corpo estava incorrupto.
E aconteceram 2 grandes milagres. Um homem, por exemplo, cortando madeira, decepou o dedo e pediu a São Pascoal a graça e o dedo ficou curado, né? Sem médico, né? O outro estava com uma época de muita seca, procurando água em seu terreno. O machado caiu no chão e ele disse, em nome de Deus e de São Pascoal, que brote água, e brotou água, né? E assim muitos milagres foram acontecendo por intercessão de São Pascoal Bailón. Então peçamos a ele que interceda por nós, para que sejamos, imitando o seu exemplo, possamos também alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.